Eu queria, essa manhã, dizer para vocês que eu tenho a expectativa de que hoje seja um dia de transformação na vida de vocês. Que seja um dia de transformação na vida de muitas pessoas que vão estar assistindo essa mensagem. Porque eu não tenho a menor dúvida de que todos nós queremos ter uma vida boa. Amém? Quem aqui quer ter uma vida boa? Todos nós queremos ter uma vida próspera, queremos ter uma vida abençoada, queremos ter uma vida vitoriosa, queremos ter coisas dignas, coisas que significam morar bem, comer bem, poder viajar, ter um bom carro. Essas coisas são lícitas e elas são dignas de que a gente queira elas. Agora, na busca dessas conquistas, nós sempre estamos procurando por coisas que venham nos suprir para que a gente possa conseguir isso. Tudo que a gente quer realizar, a gente precisa de um suprimento que nos capacite a conseguir aquilo ali. Então, se você quer ter um bom trabalho, o que você busca? Educação. Eu preciso ser suprido de educação para que eu seja capaz de ter um bom trabalho. Não é isso aí? Quando você pega um carro, para que esse carro ele possa se locomover, para que ele possa funcionar, ele precisa ser suprido de combustível. E nisso ele precisa de quê? De uma conexão com uma fonte de combustível, que é um posto. Quando você pensa num computador, ele também, para que ele possa realizar aquilo que é capaz, ele precisa estar conectado a uma fonte de energia. Mas também precisa estar conectado a uma outra fonte de dados, para que ele possa fazer alguma coisa. Então, tudo que você precisa para realizar alguma coisa, ele envolve o suprimento de algo e a conexão com uma fonte de energia para isso. Faz sentido para todo mundo isso aí, gente? Então, nós estamos sempre em busca dessas fontes, estamos sempre em busca dessas conexões. Nós sempre estamos na busca de uma conexão que nos traga suprimento, né? E é engraçado que eu poderia passar aqui a manhã toda, o dia inteiro, falando de uma lista de exemplos que vão confirmar o que eu estou falando para vocês. E é interessante que esse assunto, né, esse pensamento, ele me levou a pensar no encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana que estava lá num poço de água, tirando água. E quando Jesus pede água para ela, ela fala assim: como é que você, sendo um judeu, e eu uma samaritana, você me pede água? E Jesus fala para ela o seguinte, ó: se você ao menos soubesse que presente Deus tem para você, e com quem você está falando, você pediria e eu lhe daria água viva. Ou seja, ele está falando o seguinte: eu sou aquele que é capaz de trazer para você um suprimento constante do que você necessita, sem que você precise se conectar a uma outra fonte que não seja eu. É isso que Jesus está falando. Ele é a fonte capaz de trazer essa conexão. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, nessa manhã. É sobre estar conectado a uma fonte de energia abundante e inesgotável, que tem o poder de fazer você viver e prosperar de uma forma abundante. Quem quer se conectar a uma fonte como essa? E qual é o nome dela? Jesus. Ela é mais poderosa do que um reator nuclear. Olha que interessante. As pessoas falam no submarino nuclear. O grande poder do submarino nuclear não está nas armas que ele leva. Está exatamente no fato dele ter uma fonte de suprimento de energia constante que permite a ele se deslocar para qualquer lugar sem ter que reabastecer. E por isso, então, ele é armado com armas mais poderosas. Vocês entenderam isso? O que faz um submarino ser poderoso nuclear não é porque ele leva armas nucleares, mas é porque ele tem uma fonte de energia constante, que então ele é aquele armado com as armas mais poderosas. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar aqui na vida de vocês? Jesus, ele é aquele que é capaz de prover para você tudo que necessita para que você vá a qualquer lugar
chega em qualquer posição para realizar coisas grandiosas, porque você está conectado nele. Amém? E por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é exatamente esse aqui, ó, conectado a Jesus, destinados a prosperar. Legal, hein? Aí, ficou bacana, ó. Conectados a Jesus, destinados a prosperar. Significa o seguinte, não tem erro. No momento que você se conecta a Ele, você está destinado a prosperar. Você pode tomar isso como uma verdade na sua vida. Quem quer tomar posse disso na sua vida hoje? Vamos repetir isso aqui, uma confissão de fé. Conectado a Jesus, eu estou destinado a prosperar. Amém? Vamos dar salva de palmas para Jesus por isso, gente? E a gente vai mergulhar hoje, então, em João 15. A gente vai falar pra caramba em João 15, onde Jesus ele faz um paralelo entre ele e a videira. Vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo 3. Olha o que Jesus fala. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Olha que interessante, eu adoro esse exemplo, essa vinculação do exemplo de Jesus como uma videira, porque eu tive o privilégio de ser criado numa casa onde tinha uma videira. Quem aqui morou em alguma casa que tinha uma videira? Olha só, muito poucas pessoas, né? É interessante como é que isso é um privilégio. E fui mais privilegiado ainda por ser neto de portugueses, né? Então, meu avô português, ele era aquele que cuidava lá daquela videira de uma maneira super carinhosa, super cuidadosa. Aquela videira era a paixão do meu avô. E era uma coisa que diferenciava a minha casa, porque quando ela estava com folhas, ela fazia uma verdadeira cobertura na área da minha casa, porque ela era toda presa no alto, numa parreira que meu avô montou ali. Então, para mim, quando a gente fala de videira, eu consigo associar de forma muito nítida aquilo que a palavra fala sobre esse cuidado com a videira. Era interessante que toda vez que um galho estava caindo, o que meu avô fazia? Ele ia lá, pegava a escadinha, pegava aquele galho, enfiava lá na parreira para que aquele galho não ficasse caído, né? Ele me perturbava. Jorge Luiz, não pares de pegar estas uvas verdes. Para com isto. E era engraçado que realmente quando você comia aquela uva verde, ficava tudo embolotado, e eu estava comprometendo um cacho maravilhoso que ia ter depois. E as uvas da minha casa eram gostosas, gente. Era aquela uva tinta gostosa, né? E meu avô ficava, para com isso, deixa a uva aí. Era muito engraçado aqui. Bem, não sei quem viveu numa casa que tinha aqueles portugueses bem aportuguesados, né? Meu avô eu falo, minha casa era uma casa portuguesa com certeza, né? Era muito engraçado isso. Então, quando eu vejo esses exemplos aqui, eu lembro demais do meu avô, lembro demais da minha avó, lembro demais dessa experiência que eu tinha lá. E era interessante que ele sempre estava de olho em quem eram os galhos que normalmente mais frutificavam. Porque era exatamente esses que ele ia lá, podava, e a partir dele ele fazia enxertos para produzir outros. Então, o que ele fazia? Todo enxerto que ele fazia a partir de um galho que ele sabia que era aquele que frutificava. Aquele que não dava fruto, ele falava assim, eu vou cortar ele aqui porque ele está só tirando a seiva daquele que precisa de ser alimentado. E interessante, né, que quando você olha esse processo de conexão, de você fazer essa junção entre um galho, né, esse enxerto, ele é um processo muito interessante, porque ele envolve dois elementos que o agricultor usa. Ele usa um porta-enxerto e um enxerto. O que é o porta-enxerto? É a árvore que ele tem ali, uma árvore mais madura, mais forte, na qual ele vai lá e coloca um enxerto, que é um galho que ele tirou. E como é que esse processo acontece? Ele faz um corte com uma coisa afiada, longitudinal naquela árvore, ele corta ela,
pega aquele galho que ele quer enxertar, faz como se fosse uma cunha, enfia ele ali, de tal maneira que ele junta o caule das duas, uma com a outra, passa um barbante para amarrar bem, coloca uma terra em volta e fecha aquilo ali, como se fosse um curativo. E aí, aproximadamente 20 dias depois, a gente já começa a ver o milagre acontecer. A gente já começa a ver aquele galho que foi implantado, começando a aparecer suas folhas e começando a ganhar vida. Ele começa a ter uma vida por conta dele. E é interessante que essa planta que você escolhe como porta-enxerto, ela é uma planta forte. Ela é uma planta que ela é altamente resistente às agressões da natureza. Ela é uma planta que ela está muito preparada para lidar com insetos, para lidar com as pragas. Então, com isso, quando você junta aquele porta-enxerto forte com um galho solto, ele cria uma planta ainda mais forte. Faz sentido para vocês isso? E é por isso, gente, é por isso que nós temos que entender a necessidade de nós sermos enxertados em Jesus. Porque Ele é essa planta forte. Ele é esse que venceu o mundo, que venceu o inferno, que venceu a morte, que venceu o pecado, e que quando nós estamos conectados nele, nós ganhamos a força necessária para vivermos e frutificarmos e seguirmos adiante. Amém, gente? Então, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo isso, olha, eu sou aquele que é capaz de te dar o alimento que você precisa de uma forma abundante para que você possa frutificar. A seiva, né? A seiva que vem da videira, ela alimenta aquele galho. Ela lhe dá força, ele é como se fosse o sangue. O sangue daquela videira, que é a base, começa a fluir por aquele galho e ele começa a ser uma só coisa, uma só planta. Então você vai perceber que essa raiz é ela quem sustenta esses ramos. A raiz dessa planta forte é quem sustenta esses ramos. Significa que quando você está espetado em Jesus, quando você está conectado em Jesus, quando você é literalmente fundido ali com Jesus, o sangue dele corre nas suas veias, corre nas nossas veias, e nós ganhamos a força necessária para resistir a todos os intempéries da nossa vida, a todas as agressões que vêm sobre a nossa vida, de todos os aspectos. Você passa a ganhar uma força que você não consegue ter por conta própria. Era interessante que nos experimentos do meu avô, todos os galhos que eram cortados e colocados na terra diretamente, não davam o mesmo resultado do que o galho que era enxertado naquela videira mais forte. Porque quando ela era colocada ali, ela estava por conta própria. Mas quando ela era colocada naquela videira, aquela videira forte, ela transmitia o quê? Vida. Vida para ela. E aí, é interessante que você vai entender uma coisa muito interessante também. Que quando você pega um galho e enxerta ele na videira, aquele galho, ele não muda a natureza dele. Olha que interessante, se eu pego um porta-enxerto, boto no plantado, e coloco nele um galho de Cabernet Sauvignon, sabe o que é que vai frutificar ali? Cabernet Sauvignon. Se eu boto um galho de Merlot, sabe o que é que vai frutificar ali? Merlot. Quando você se conecta àquele galho na videira, ela não muda o fruto dela. Na verdade, ela é capacitada para dar o fruto que ela foi criada para ser. Quando você se conecta a Jesus, o que Ele faz com você é te capacitar a ser quem Ele criou você para ser. É capacitar você para dar o fruto que o Pai planejou para que você desse. Olha que interessante, você não perde a sua identidade quando você se une a Jesus.
Pelo contrário, você descobre a sua identidade real quando se conecta a Jesus. E você vive a sua identidade real quando se conecta a Jesus. Quando você está fora dele, você é só um galho. Quando você está conectado a ele, você é quem ele te criou para ser. A única maneira de você ter a fonte de vida, de energia necessária para realizar, para frutificar aquilo que está alinhado com o plano que o Pai tem para a sua vida antes do ventre da sua mãe, é quando você se conecta com Jesus. Amém? Muitas pessoas pensam assim, mas se eu me converter, eu vou perder a minha natureza. Assim, a sua natureza mundana, ela vai morrer. Não tenho dúvida, mas você vai virar a sua natureza, você vai alcançar a sua natureza original, que ela é espiritual. Afinal de contas, nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O que acontece é que as pessoas tentam inverter esses valores. As pessoas pensam que eu sou um corpo que possui uma alma e tem um espírito. E o espírito fica renegado a terceiro plano. Em primeiro lugar é o meu corpício, a minha almitia, e o espírito está lá. Um dia na vida pode ser que eu pense em me desenvolver espiritualmente. Não é assim que a gente vê o mundo funcionar, mas no nosso caso a gente entende, não, eu preciso entender que o meu plano original, ele nasceu no meu espírito. E eu preciso ter esse espírito recriado, vivendo em mim, para que eu possa viver isso também. Então, a única maneira que você tem de viver a sua verdadeira identidade e realizar todo o seu potencial é conectado em Jesus. E é interessante, uma vez que aquele galho é enxertado na videira, a identidade dele não muda nunca mais. Uma vez que você está conectado em Jesus, que você foi enxertado nele, nunca mais você vai deixar de ser um filho de Deus. Nunca mais você vai deixar de ser amado por Ele. E essa nova realidade é que dá para a gente uma nova perspectiva de vida. Uma nova perspectiva do que eu vou viver daqui para frente. E eu quero falar mais uma coisa, não há nenhum ser humano na face da terra que seja inadequado para esse enxerto. Amém. Sabia disso? Não tem assim, não, esse galho é muito ruim. Esse galho tem pouca folha, é um galho muito pobre. Não há nenhum ser humano na face da terra que não seja habilitado para isso. Então quero falar para você nessa manhã que pensa que você não presta para ser conectado. Olha, você é amado, você é amada. Os planos que Deus tem para a sua vida são planos de paz e não de mal, para você ter o fim que você... Não é nem que você deseja, que você nem imagina que o Pai tem para você. Amém, gente? E isso vale para todas as pessoas. E é isso que quando nós nos conectamos a Ele, nós somos capacitados nele para sermos cooperadores da obra dele. Vamos continuar aqui, vamos agora para João 15, de 4 a 5. Vamos continuar o que Jesus fala sobre isso. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que interessante como é que Jesus foi insistente nisso. Permaneça em mim, sem mim vocês não podem fazer nada, eu sou a videira, vocês são os ramos. E aí isso me lembrou que o apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios 6,7, que ele diz, mas a pessoa que se une ao Senhor, tem com ele uma união de espírito, eles se tornam um só. Olha que interessante, quando você se une ao Senhor, ele se torna um só com ele. Então, e aí ele fala que a partir dessa união, você vai passar a frutificar. Vamos falar sobre frutificar, né? Frutificar, sobre prosperar naquilo que a gente faz. Uma pergunta, qual é o objetivo do agricultor com relação àquela
parreira, aquela vide? Qual é o objetivo dele? Que ela dê fruto. O grande objetivo do meu avô era que de tempos em tempos a gente tivesse lá a oportunidade de comer. Eu lembro até hoje daquela bacia lá cheia de fruta e a gente comendo aquela uva fresca. O objetivo dele era que desse fruto. Então, se o agricultor ele tem o objetivo que essa videira ela dê fruto, qual é o objetivo que você acha que Deus tem para a sua vida? Que você dê fruto. E a expectativa é que ele dê fruto em abundância e que esse fruto seja bom. Então, eu tenho que entender o seguinte: espera aí, você está querendo me dizer então, pastor Jorge, que a expectativa de Deus para mim não é simplesmente que eu seja um galho enxertado, não. Ser um galho é o que você é, ser um ramo, mas a expectativa é que você frutifique, que você seja uma bênção, que você seja um abençoador, que nasça algo a partir daquilo que você está falando. Então, e é interessante que quando esse enxerto, né, ele é realizado, acontece uma coisa muito interessante. Praticamente surge um nó entre o galho enxertado e aquela planta no qual ele foi enxertada. Ele faz um nó ali que eles se amarram. Passado um tempo, o que o agricultor faz? Ele vai lá, né, ele tira aquela cobertura e vê se o enxerto pegou. Ele verifica se aquela planta ela se conectou àquela videira ou se ela criou raiz por conta própria na terra. Se ela tiver criado raiz por conta própria na terra, esquece. Todo o trabalho foi em vão e ele literalmente tira aquele galho fora. Porque significa que aquela planta ela insiste em ter vida por conta própria, criando suas próprias raízes. E aí o agricultor, o que ele faz? Esse enxerto não pegou, tira ele e joga lá fora. Olha que coisa interessante, isso significa muito parecido com a pessoa que ela conhece Jesus, mas ela continua insistindo em manter uma vida no mundo. Ela quer ter as suas raízes no mundo, ela quer ter a sua vida por conta própria. Ela quer, na verdade, ela não quer ser alimentada daquela seiva, né? Então o que acontece? O ramo que ele tenta criar, frutificar por conta própria, ele compromete toda a planta, porque ele passa a ser uma praga. E aí o que acontece? Significa que ele não está aceitando aquela conexão. Então, na nossa analogia, eu diria que a raiz errada, a raiz no lugar errado, o que ela vai produzir? Ela não vai produzir os frutos desejados. E caso ela produza algum fruto, não é fruto bom, não é bom. O agricultor sabe que aquela planta, ela só vai produzir um bom fruto se ela estiver conectada na videira verdadeira. Eu só estou falando isso para reforçar você. Você pode hoje na sua vida falar assim: eu estou bombando, eu estou arrebentando. Eu quero falar para você, você pode ir muito mais além se você estiver conectado em Jesus. O melhor que você está fazendo hoje só se torna o verdadeiro melhor quando Jesus está envolvido nisso. Quando Jesus é a fonte da sua inspiração, quando Ele é a fonte da sua capacitação, quando Ele é o foco que você tem de quem você busca agradar, é aí que você começa a alcançar o teu maior nível de performance dentro da sua vida. Então, olha o que Jesus fala agora em João 15:8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande alegria ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. E olha que interessante, uma coisa interessante que a gente vê nessa história é que quando você espeta ali esse ramo que ele é enxertado, ele rapidamente já dá fruto. Porque isso é um motivo de alegria para o agricultor. Fala assim: caramba, eu quero que esse que se conecte comigo, ele dê fruto. Porque isso que mostra
que Ele é aquele que é capaz de realizar aquilo que Ele está se propondo a fazer. Ele é aquele que é capaz de dar para você condição de estar frutificando. Conectado a Jesus, você vai frutificar. Conectado a Jesus, Deus vai ser glorificado. Olha que interessante. E muitas vezes esses cachos, eles começam pequenos. Mas dali a pouco, esses cachos, eles vão crescendo, se desenvolvendo, e você vai vendo a evolução. Então, não fique preso a você pensar assim, mas pastor, às vezes eu vejo que estou conectado, andando com Jesus, mas as coisas ainda estão tão pequenas na minha vida. Sabe que a videira, ela tem um tempo de dormência. O tempo da dormência é o tempo quando ela não produz nada. Parece que ela está seca. Parece que não está produzindo nada, mas o tempo da dormência é onde ela está, na verdade, ganhando força interna, para que daqui a um tempo isso brote e essa capacidade de frutificação se apresente externamente. Ou seja, muito daquilo que você pensa, que você não está dando nada, não está acontecendo, porque você não está vendo no externamente, é porque isso ainda está sendo trabalhado em você internamente, no seu tempo de dormência, que é um tempo de acúmulo de forças, é um tempo onde você se fortalece para poder frutificar. Amém? Alguém aqui tem sentido um tempo de dormência na sua vida? Muitos de nós. Muitos de nós. Eu quero falar para você, persevere. Por que que o agricultor, ele persevera no tempo da dormência? Pela certeza da frutificação. Porque ele sabe que no tempo certo, aquela videira, ela vai dar o fruto certo. Então, permaneça firme na certeza de que no tempo certo, você vai ver esse fruto acontecendo na sua vida. Você vai ver isso se manifestando na sua vida. E olha o que ele fala em João 15, de 9 a 11. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Ele continua no verso 12. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Isso se aplica, gente. Isso, na verdade, remete a todos os nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos, pais e filhos, chefes e subordinados, pastores e ovelhas. Todo relacionamento somente vai cumprir o seu propósito e trará o fruto se ocorrer sob a premissa básica de que somos todos ramos da mesma videira e não podemos atuar de forma desconexa, descuidada ou desorientada. Isso também remete ao que o pastor Fragari ministrou aqui sobre o ágape, esse amor incondicional. Eu preciso entender que o que Jesus está falando é o seguinte, olha, eu dou vida, um amigo que dá vida pelo outro amigo, dá vida, na verdade ele até fala aqui, ó, dá vida para, olha que interessante, ó, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O que ele fala? Amem, amem, amem incondicionalmente. Isso é fruto. O fato de você estar conectado em Jesus, trazer para você frutificação, isso é a maior prova de amor, porque Ele está dando por você. O sangue dEle está dando para você aquilo que tem mais precioso, que é a vida dEle, para que você frutifique. Quando a gente pensa nesse contexto de ágape, né, nessa ideia de ágape, ele mostra para a gente que esse amor incondicional, ele é a chave de tudo. O galho enxertado, né, ele não passa a fazer uma força descomunal para poder frutificar. Na verdade, o que fala aqui é que no momento que ele é enxertado, rapidamente, ele já começa a apresentar um fruto. Significa que quando você se conecta a Jesus, você começa a entender que as coisas não são mais frutos de um esforço descomunal que você tem que fazer. A frutificação se torna algo natural na tua vida.
porque isso faz parte desse amor de Jesus por você, que Ele quer que você tenha essa vida abundante nele, Ele quer que você cresça. Na verdade, você vai entender, porque essa videira, ela é uma fonte de estabilidade, ela é uma fonte de suprimento. Eu estava vendo essa música aqui, que estava cantando, que se mantém firme em meio ao caos. Eu lembro que quando ventava, dava temporal lá onde eu morava, o coqueiro ficava assim, ó, para lá e para cá. Todas as árvores balançavam. A videira ficava no lugar dela. Porque por fato dela estar toda entremeada, um galho no outro, aquilo trazia uma resistência que mantinha ela firme em meio àquele caos. Quando você está nessa videira, você vai perceber a força que você vai ter para se manter firme em meio às dificuldades da vida. Firme em meio a todos esses intempéries da vida. João 15 a 17, o que ele continua? Já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Esse é meu mandamento, amem uns aos outros. Tudo que você precisa como filho, você tem acesso direto ao Pai. Deus, Ele não quer te abençoar uma única vez. Ele não quer que você seja uma árvore que dá fruto em uma única temporada. Na verdade, o que Ele quer é que você tenha, Ele quer constantemente te abençoar. Ele quer que você frutifique constantemente de uma forma perene. É como Ele disse para Abraão, sê tu uma bênção. Ele não diz assim, eu vou te dar uma bênção. Ele fala, sê tu uma bênção. Quando você está por conta própria, vivendo com as suas próprias raízes, você pode até ter a capacidade de gerar algumas frutificações na sua vida. Mas a única maneira que você tem de gerar frutos perenemente, sendo uma bênção, é através de Jesus. Vocês estão escutando eu falar muito aqui de Jesus hoje. E isso tem a ver com uma coisa que Deus colocou no meu coração e que eu preguei numa quinta-feira, acho que tem 2 semanas atrás. A gente vê muita preocupação, às vezes, em trazer uma palavra intelectual, uma palavra que está recheada de sabedoria. Aí pegam Jesus e botam ele como um pano de fundo. Aí fala assim, segundo a sabedoria milenar, isso aqui funciona. Se você olhar o grande mestre, tal. Mas parece que as pessoas têm vergonha de falar o nome Jesus. Já perceberam isso? Virou moda agora, alguns palestrantes falarem princípios bíblicos, mas sem citar o nome do autor. O cara, quando vai dar uma palestra, se a frase foi da Margaret Thatcher, ele bota lá, frase dita pela Margaret Thatcher. Se foi lá o Obama, ele bota que foi Obama. Mas quando a palavra foi dita por Jesus, segundo a sabedoria milenar. Já perceberam isso? As pessoas têm vergonha do nome de Jesus? Ele é o único que é capaz de te dar vida. Ele é capaz de te transformar a tua vida atual, que está numa porcaria, numa vida vitoriosa e abundante. Você não tem que ter vergonha dele. Nós fomos chamados para proclamar o nome dele. Você foi chamado para mostrar que o maior fruto que você vai dar é proclamar o nome dele para que outros sejam enxertados na videira da mesma maneira que você foi. O nosso papel aqui como igreja não é se reunir para fazer um culto bonitinho com a música legal. Nosso grande papel aqui é exaltar, enaltecer e espalhar o nome de Jesus pela terra e tornar conhecidos os grandes feitos deles para que outras pessoas queiram viver isso também. O seu maior fruto, na verdade, não é quanto dinheiro você gerou, não é quantos negócios você criou, isso faz parte, mas seu maior fruto são as vidas que são alcançadas pelo testemunho da sua vida. São as pessoas que têm a sua vida transformada e salva a partir daquilo que você declara através do nome de Jesus. Amém, gente? E isso tem que ser algo que a gente precisa colocar isso no nosso coração.
Então, todo mundo fica buscando, então eu tenho que buscar uma conexão que vai me fazer ser vitorioso, um contato, um network. Eu tenho que estar ali porque aquilo ali vai ser bom para mim. Cara, para de ficar buscando conexões que não vão te levar aonde você verdadeiramente tem que ir. Para de ficar buscando coisas, na verdade, que são falíveis, que se esgotam e que a ferrugem e a traça consomem. Busque aquilo que é capaz de, como Jesus falou para a mulher samaritana, de te dar uma fonte de água viva, uma fonte inesgotável daquilo que você precisa para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida abençoada. E é interessante que quando a gente pensa nessa nossa busca constante por sermos prósperos, por sermos abençoados, por termos coisas, a gente fica atrás disso. A gente fica procurando uma nova maneira de ganhar dinheiro, uma nova maneira de ser conhecido, uma nova maneira de ser reconhecido, uma nova maneira de ser visto. Mas quando você olha, quando Jesus fala, ele falava bastante, praticamente o tempo inteiro, sobre o reino de Deus. Jesus, ele falava o tempo todo, porque no reino de Deus é assim, porque no reino de Deus é dessa maneira. Quando você é enxertado na videira, você passa a ser cidadão do reino de Deus. Você começa agora a ser você deixa de ter o seu DNA como ele é. Olha, interessante, eu fiz um exame de DNA para saber a minha origem. Alguém já teve essa curiosidade, não? Então, por exemplo, eu não tenho absolutamente nada do Brasil, do continente americano, né? Eu sou 92% europeu e 8% da região de Israel. Meus 8% são da região ali, que eles chamam, esqueci como é o nome que dão ali, da região de Israel, e todo o restante, eu sou português, italiano, alemão, que mais, Dani? Oi? Espanhol, cara, uma misturada toda ali. Só que acontece o seguinte, quando você se conecta aqui na videira verdadeira, o teu DNA passa a ser 100% celestial, 100% reino de Deus. Não tem mais variação desse DNA. Você passa a ser um cidadão do reino. Então, o que eu, como cidadão do reino, eu tenho que buscar? As coisas do reino. Eu quero as coisas do reino. E aí Jesus, em Mateus 6, 25 a 34, ele fala para a gente: não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Eu acho interessante que ele fala, eles não precisam guardar em celeiros. Quando você está conectado em Jesus, a fonte ela é inesgotável. Muito do que a gente guarda sim, por segurança, por sabedoria, mas também é por medo. O medo da falta. Deixa eu guardar aqui, porque pode faltar um dia. Mas quando você está conectado com Jesus, ele fala assim, não vai faltar nunca mais. Porque todas as vezes que você precisar, eu vou suprir para você. Quem aqui já teve uma experiência de um suprimento sobrenatural, numa hora de uma necessidade sobrenatural? Eu tive isso. E tenho constantemente. Uma situação que eu não sabia como resolver, de repente tive que resolver, e veio o suprimento de onde eu menos esperava. E é isso que ele fala, confia em mim. Há uns meses atrás eu postei uma coisa no Instagram que eu falei o seguinte, eu botei assim, a maioria dos empresários e executivos não confiam 100% em Deus. Eu coloquei isso lá. Por quê? Porque todas as vezes
que eles optam por fazer alguma coisa que é desalinhada com aquilo que Deus diz para fazer, porque ele entende que aquilo ali não funciona no mundo dos negócios ou no mundo profissional, ele está dizendo que ele não confia em Deus ou está dizendo que ele é melhor do que Deus. Isso demonstra falta de confiança. E a confiança é isso. A Bíblia judaica, ela na tradução do Novo Testamento, ela não usa a palavra fé, ela só usa a palavra confiança. É a confiança que você tem de que aquilo que quem disse é a verdade, porque quem disse é a verdade. Já parou para pensar nisso? Por que aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade? Porque ela é a verdade. Porque Jesus, ele é a verdade. E ele não pode falar nada que não esteja alinhado com a natureza dele. E ele continua aqui no verso 28. E por que se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé, ou gente de pequena confiança. Quando você abre mão das suas raízes, permite que você seja cortada a sua raiz, toda a sua fonte de suprimento, de estabilidade por conta própria, e acredita que quando você é enxertado numa outra videira, você vai ganhar o suprimento necessário para crescer ainda mais, isso requer o quê? Confiança. Muita gente pensa que o oposto do medo é a coragem. Não é. O oposto do medo, na verdade, é o amor. Porque o amor fala de confiança. E aí, ele continua aqui. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Abra mão de viver por conta própria, na tentativa de suprir as suas necessidades. A busca da independência só torna você cada vez mais dependente do que não é suficiente. Já parou nisso? A busca da independência só torna você cada vez mais dependente daquilo que não é suficiente. Só em Jesus, quando você abre mão da sua independência, passa a depender dele. É o que a gente ensina aqui na Nova College. Crer, confiar, aí que eu vou inverter. É obedecer e depender. Falei isso até para o Fragalho essa semana. Assim, a gente fala crer, confiar, depender e obedecer. Na minha ordem é diferente. Eu creio, aí eu confio, aí eu obedeço e aí eu dependo. Faz sentido isso, gente? Porque eu entendo que eu me coloco num lugar de dependência, no momento que eu obedeço uma direção, no momento que eu confio naquela direção, que eu tenho fé, eu me coloco num lugar de dependência. Não dependa de seres humanos. Não dependa nem mesmo de você próprio. Dependa daquele que é capaz de suprir cada uma das suas necessidades. Daquele que tem planos abençoadores para a tua vida, que é o dono de todo o ouro, dono de toda a prata, que é aquele que é capaz de trazer vida a ossos secos, que é capaz de ressuscitar um morto, que é aquele que te deu vida eterna, vida para sempre. Provérbios 3, 5 a 6 fala o seguinte: confia
no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Essa passagem aqui, ela resume tudo isso. Se você, assim como eu, e assim como eu espero que todos aqui, querem ter essa vida vitoriosa, querem ter essa vida abundante, querem ter essa vida cheia de coisas boas, você tem que fazer isso aqui, ó. Pai, a bola está na tua mão. Me dá a direção. Me leva a fazer as escolhas certas. Me leva a tomar as decisões corretas. Me leva para os relacionamentos corretos. Eu quero fazer a tua vontade em tudo que eu fizer. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar físico que Ele está falando. O reino de Deus é você buscar o propósito de Deus para a sua vida. Buscar o plano de Deus para a sua vida. Você só vai ser tudo o que você tem o potencial de ser quando você estiver vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Eu canso de falar isso. Você não tem que viver o plano que outra pessoa tem para você. Você não tem que viver a vida que o outro tem, que você acha que é boa. Busque o reino de Deus, é a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas para você. Eu quero pedir a banda para entrar aqui, para que você entenda que quando a gente canta essa música, que Cristo é o meu fundamento, Ele é a rocha firme para os meus pés, é exatamente isso. Ele é a videira que é o fundamento, a rocha firme para você se manter firmado num lugar de vida abundante, de prosperidade. Mas eu quero hoje, nessa manhã, falar a você que está aqui, ou que está na internet, sobre a tua busca. Se você está se sentindo fraco, se você se sente fraca, se você se sente incapacitado, se você sente que precisa desse sangue novo, desse sangue cheio de vida, cheio de poder, circulando nas suas veias, entrando dentro de você, para que você possa viver tudo que Deus tem para você. Vamos ficar todo mundo de pé, por favor. Se você percebe que chegou a hora de você abrir mão da tua maneira de fazer as coisas, abrir mão do teu jeito de fazer as coisas, abrir mão da tua própria força, abrir mão das tuas raízes, eu quero chamar você para vir aqui à frente agora, para que você tome a decisão, fala assim: eu quero ser enxertado nessa videira, eu quero ser enxertado nessa videira que vai trazer vida para mim, que vai trazer vida abundante para mim. Não tenha vergonha do nome de Jesus, não tenha vergonha de abrir mão, porque o que Ele tem para você é muito melhor. O que Ele tem para você é muito mais poderoso do que aquilo que você acha que você pode conseguir por conta própria. Eu falei aqui, você precisa crer, confiar, obedecer e depender. Tome a decisão agora de se tornar totalmente dependente daquele que pode dar para você um suprimento inesgotável de vida, para que você possa prosperar. O título dessa palavra não foi escolhido por acaso. Quando eu falei ali, conectado em Jesus, para que você seja capaz de você prosperar. Você pode até dizer para mim: mas eu já sou próspero. Você não tem noção ainda do que Deus tem para você. Quem quer mais aqui, gente? Você está satisfeito com aquilo que você tem hoje? Eu quero saber aqui se todo mundo aqui está satisfeito com o lugar que chegou na vida hoje. Se você não está satisfeito ainda, se você sente no teu íntimo, você fala assim: eu já caminho com Jesus, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero sentir algo novo na minha vida. Eu quero orar por você aqui nessa noite, nessa manhã. Pedir ao Espírito Santo que traga isso ao seu coração. Às vezes a gente fica
naquela expectativa de quantidade, né? Quantas pessoas tem numa igreja, quantas pessoas vêm, e a gente pensa que isso é fruto do que a gente realiza. Não, na verdade isso é fruto do que o Espírito realiza. Todo o restante é consequência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, não negligencie o que Ele está dizendo para você aqui hoje, nessa manhã. Eu vou orar por vocês, eu vou pedir aqui os pastores também, o Igor, Rodrigo, Sabrina, as pessoas que estão aqui com a gente para estar orando também sobre a vida de vocês hoje. Quem quiser poder vir mais para o meio aqui, vamos. Eu tenho certeza que Deus vai tocar na tua vida hoje, Pai amado, Pai querido. Hoje é um dia onde as pessoas estão vindo aqui à frente, tomando essa decisão, Pai, de entregar a sua vida nas tuas mãos, para que elas possam ser conectadas em Ti, Jesus, que é a videira verdadeira. E eu te peço que essa manhã hoje seja uma manhã onde todos eles tenham um enxerto perfeito contigo, Pai. Que essa conexão ela seja imediata, que a Tua vida comece a circular na vida de cada um deles agora, em nome de Jesus, para que todos frutifiquem de uma maneira abundante, que esse seja um início de um novo tempo na vida de cada um a partir de agora. Eu te peço isso em nome de Jesus. Eu clamo a Ti agora. E eu quero pedir a toda a igreja aqui, junto comigo, você que veio aqui à frente, toda a igreja, a gente faça essa declaração aqui juntos, junto com cada pessoa aqui. Você que não veio, mas eu quero que você declare comigo aqui nessa manhã. Senhor Jesus, eu abro mão de viver por conta própria. Eu abro mão de buscar suprimento, de alegria, de vida, de prosperidade, em qualquer outro lugar que não seja em Você. Eu decido hoje, nessa manhã, que a partir de agora, eu sou um ramo de Você, a videira verdadeira. Eu declaro que a partir de agora, eu sou um com Você. Eu sou um em espírito com Você. Eu declaro que a partir de agora, eu vou confiar em Você, em todas as decisões da minha vida, em todas as ações da minha vida. A minha vida a partir de agora é uma com Você, porque eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador, o meu abençoador, aquele que vai suprir cada necessidade minha, seja ela física, emocional ou em qualquer área da minha vida. Eu passo a partir de agora a depender completamente de Você, para que eu tenha a vida abundante que Você conquistou por mim, que Você conquistou para mim, para que eu viva o meu propósito, para que eu viva o plano que o Senhor tem para a minha vida. E agora eu me declaro Teu filho, Tua filha, e um cidadão no reino dos céus, na certeza que eu só preciso agora procurar a Tua justiça, e tudo mais será acrescentado para mim, em nome do Senhor Jesus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Vocês que vieram aqui à frente, vocês tomaram uma decisão muito importante, essa decisão de entrega. A decisão de continuar, continua com vocês, porque Jesus nunca vai deixar vocês. Em meio às dificuldades, em meio às situações que muitas vezes vocês vão achar, mas eu não estou vendo nada, perseverem na confiança que uma vez que você se juntou com Cristo, você passou a ser um só com Ele. E Ele não vai tirar você da videira verdadeira que é Ele. O que Ele vai fazer agora é te renovar. Vai sair toda aquela seiva antiga,
para que entre agora a seiva nova, que vai te alimentar, que vai te abençoar, que vai fazer você frutificar de uma forma abundante na sua vida e na vida das pessoas que você vai impactar, porque você agora vai ser um testemunho, uma testemunha daquilo que Deus é capaz de fazer. Amém? Deus abençoe vocês, que esse dia marque o início verdadeiro da vida de vocês, porque a vida de vocês começa a partir de agora em Jesus. Amém? Gente, vamos dar forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém?